E aí, pessoal, vamos para mais uma aulinha? Hoje nós vamos conhecer o sistema imunológico, entender um pouquinho como o corpo se defende. Bom, para começar, o sistema imunológico é o sistema que vai defender o corpo. Ele vai servir de proteção, tá? Como se fosse um escudo contra qualquer agente invasor que cause alguma infecção, inflamação, algum efeito nocivo no organismo. Ele é formado por células especializadas, que são os glóbulos brancos ou leucócitos, por tecidos e órgãos que vão reagir de maneira diferente de acordo com cada agente invasor, para defender e garantir a imunidade, que seria a homeostase, o bom funcionamento do organismo. Existem as defesas que são inespecíficas e as específicas. As inespecíficas vão ser estratégias usadas para impedir qualquer micro-organismo. Não vai ter diferença se vai ser um fungo, um vírus ou uma bactéria. Ele age para todos os tipos. Por exemplo, uma de barreira, a pele. Ela protege contra a entrada de micro-organismos. Já as defesas específicas, elas têm estratégias para reconhecer o tipo de agente e destruir ou eliminar ou neutralizar o quanto antes e de maneira mais eficiente possível. Existem 3 linhas de defesa, tá, do nosso organismo. A primeira, ela vai efetuar a barreira ou vai servir como reflexo. Ela vai querer impedir que algum micro-organismo entre. Nas de barreira, ela pode ser química ou mecânica. Química, quando elas forem produzidas pelo corpo, tiver alguma secreção ou líquido, por exemplo, suco gástrico, saliva, lágrimas, tá? Secreções nasais, todas essas secreções possuem substâncias que vão tentar, primeiramente, impedir a entrada de algum micro-organismo no nosso corpo. As mecânicas vão ser como barreira mesmo. Por exemplo, a pele, as mucosas, os pelos, os cílios dos olhos. Então, eles vão impedir como uma barreira mesmo, proibindo a entrada. E os reflexos, que é quando começa a entrar e o corpo quer já eliminar. Por exemplo, o espirro, uma tosse, vômitos também. O que ele faz? Ele tenta expelir aquele micro-organismo. Já na segunda linha é quando esse micro-organismo já passou pela primeira. Essa primeira linha não foi totalmente eficiente, então ele entra e aí existem células de defesa que vão fagocitar aquele micro-organismo. Fagocitar é o quê? A célula vai englobar o micro-organismo e vai tentar destruí-lo, tá? Essas células estão pelo corpo inteiro. Nesse momento de segunda linha, também acontecem a febre e as inflamações. A gente tem que prestar atenção que o processo inflamatório é um processo de resposta. Ele está tentando destruir aquele micro-organismo daquele local que ele estiver. E aí causa uma inflamação. A febre também é o corpo tentando eliminar aquele micro-organismo. Então, ele tem uma elevação de temperatura para tentar, dependendo do micro-organismo, desnaturá-lo ou eliminá-lo. Já a terceira linha é quando ele ultrapassou essas 2 primeiras linhas, ou seja, essas primeiras linhas de defesa não foram suficientes. Então, aí a gente já tem células e proteínas especializadas.
Os anticorpos, eles já vão agir especificamente para aquele patógeno, para aquele antígeno, para aquele agente invasor nocivo. Então, se for um vírus, tem que ser um anticorpo específico daquele tipo de vírus, tá? Então, ele tem que ser já especializado. Eles vão reconhecer esses agentes e vão atuar diretamente sobre estes agentes, que são os linfócitos e os anticorpos. Bom, tipos de imunidade. Nós temos as imunidades ativa e passiva. Na imunidade passiva, não vai haver produção de anticorpos pelo corpo, pelo organismo. Esse organismo vai receber estes anticorpos prontos. Por exemplo, a mãe amamentando o bebê. Quando ela amamenta o bebê, principalmente nas primeiras amamentações, ela passa os anticorpos, alguns anticorpos para aquele bebê. Um outro exemplo é quando a pessoa sofre um acidente com algum bicho, e picada de cobra, picada de escorpião, algum bicho que tem alguma toxina, e essa toxina é injetada na corrente do indivíduo, e essa pessoa precisa de atendimento rápido, precisa de atendimento momentâneo. Ela não tem como esperar o corpo produzir defesa contra aquela toxina, porque dependendo do animal, da toxina, em poucas horas ela pode agravar e até a óbito. Então, o que acontece? Existem soros que são capazes de eliminar, neutralizar os efeitos dessas toxinas. Nesses soros, que são específicos para o determinado tipo de animal, ele vai já ter aqueles anticorpos para combater aquela toxina, ou seja, minimizar os danos no organismo da pessoa que tiver sofrido a picada, tá? Então, ele tem que ser momentâneo, tem que ser rápido e no momento exato, não pode esperar. Então, já tem que ter as defesas prontas. Já na imunidade ativa, ela vai estimular o organismo a produzir os anticorpos. E quais são esses tipos? Nós temos a vacina e o contato com o agente. Lembra que eu falei que o bebê, ele não tem muitos anticorpos? O que acontece? O bebê, ele tem um primeiro ano de muitas vacinas. De mês em mês, 2 vacinas no mesmo mês, até 3 vacinas no mesmo mês. Nessa primeira infância, o bebê, ele é sobrecarregado de vacinas, mas ele necessita dessas vacinas. Por quê? Porque vai fazer com que o corpo produza anticorpos para aquelas determinadas doenças que as vacinas foram fabricadas, seja para coqueluche, sarampo, tuberculose, seja qual doença for, tá? Então, existem vacinas específicas para estas doenças e aí estimula o corpo a produzir anticorpos para aquela específica doença. Então, por exemplo, a vacina da gripe, né? Ela vai atuar para o vírus da gripe, para o H1N1, para a influenza. A vacina da meningite, ela vai atuar para combater a meningite e vai depender do tipo de vacina, para qual tipo de antígeno da meningite, porque tem mais de um. Então, assim, as vacinas, elas são específicas para um determinado tipo de agente invasor. Ela não é um efeito imediato, porém é um efeito duradouro. Por exemplo, a vacina da febre amarela, quando a pessoa vai viajar para lugares endêmicos que tenha a doença,
ela tem que tomar vacina pelo menos 10 dias antes da viagem, porque tem que ter tempo, ela leva mais ou menos 10 dias para começar a produzir aqueles anticorpos. Se ela tomar vacina hoje, viajar amanhã, ela não está protegida. E a vacina também não quer dizer que você não vai ficar doente, você não fica totalmente imune. Você estimula o corpo a produzir esses anticorpos para poder se defender. Mas é super segura e super eficiente. Vacinação é fundamental. Não pode se deixar de tomar nenhuma vacina, tá, pessoal? Outra maneira é entrando em contato com o agente. Nós temos agora o clássico caso da Covid-19, do coronavírus. Qual é o perigo do coronavírus? É o fato de nós não termos anticorpos para combater este vírus. Então, ele se aloja no organismo, ele se multiplica e não tem ninguém para impedir. E aí ele faz o estrago que ele acaba fazendo dependendo do corpo da pessoa, do estado de imunidade da pessoa. E, é claro, outros fatores, tá? Então, você não tem contato, você não tem defesa. Só que o que acontece? As pessoas ficam, se recuperam da doença e já aí criam anticorpos. E se tiverem contato novamente com o vírus, ela já tem esse anticorpo pronto, já há como se defender. Anticorpo são proteínas que o corpo produz para neutralizar e eliminar o agente patogênico. Elas vão se ligar aos antígenos, a esses agentes patogênicos, para impedir que as células do corpo sejam invadidas por esses agentes, ocasionando então uma infecção. Patógeno ou antígeno são micro-organismos que vão causar esses danos, essas infecções ao corpo, tá? Que são nocivos ao organismo. Memória imunológica foi aquilo que eu expliquei anteriormente. Quando o organismo tem contato com o antígeno, ele tem células específicas de defesa. Essas células ficam como uma memória imunológica. Para quê? Um novo contato com esse antígeno, ele já sabe quais anticorpos vão ser capazes de se ligarem, de combaterem aquele antígeno, porque a gente tem que lembrar que a nossa defesa é específica. O antígeno ele é específico, o anticorpo é específico para aquele antígeno, tá? Quais são as células que vão ser responsáveis pela defesa do organismo? São as células do sangue, que são leucócitos ou glóbulos brancos. Se originam na medula óssea e são capazes, algumas delas, de produzir anticorpos. Os principais são linfócitos, monócitos e granulócitos. Os linfócitos, nós temos os T e o B. Os B vão produzir anticorpos. Já os linfócitos T, eles têm a capacidade de reconhecer o agente, tá? Ligando-se a esse antígeno. E também ativam os linfócitos B, que vão produzir mais anticorpos. Os monócitos e os granulócitos são outros tipos de leucócitos, tá? E cada um vai atuar de uma maneira diferente e específica. Uns vão atuar para alergias, outros para outros tipos de antígeno. Então, a gente tem que entender que os leucócitos, no geral, que são as células do sangue, eles vão atuar de maneira específica. Então, dependendo do tipo de defesa, de antígeno, nós vamos ter um tipo de célula diferente. Os órgãos do sistema imunológico vão ser primários ou secundários. Nos primários, são produzidos os linfócitos, então são medula óssea, timo e fígado fetal. Já os secundários vão ser aonde vai acontecer a resposta imunológica adquirida, vai começar o processo de resposta imunológica, que são o baço e os linfonodos. Pessoal, é só uma visão bem resumida do que o sistema imunológico é.
é muito mais amplo e muito mais complexo, mas para a gente ter uma ideia de como o sistema imunológico defende e combate os agentes dentro do nosso organismo. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um beijo para todos.